Veja essa cena aqui do filme Os Sinais do M. Night Shyamalan. Move, children! Vámonos! Tá atrás da garagem! Tá atrás daí! It's behind! Eu acho que eu posso dizer sem muito medo de errar que essa cena é a mais assustadora do filme. O motivo é justamente o estilo de filmagem, que destoa do resto. A gente tem aqui uma mediação tecnológica muito forte, pois se trata de uma filmagem amadora de baixa resolução exibida em um sinal analógico de TV. A imagem é comprimida diversas vezes, o que a faz perder qualidade, e com isso esconde potenciais imperfeições que pode aumentar o mistério e o terror da cena. A aparição do extraterrestre é chocante porque nosso cérebro entende que aquela imagem ali está mais próxima da realidade do que o restante do filme. Ela é mais urgente, justamente por ser mais pobre. É uma filmagem feita por uma pessoa comum em uma festa de aniversário no Brasil, inclusive. A falta de nitidez é o que faz com que ela seja acessível e, assim, confiável. Shyamalan fez nessa cena o que o Ken Parsons expandiu no curta-metragem Backrooms, que ele publicou no YouTube, e posteriormente acabou se tornando uma série mais longa. O curta já começa explorando um recurso da metalinguagem. Um grupo de adolescentes está filmando uma cena de um filme amador, quando o operador de câmeras repentinamente cai em um lugar misterioso. Um lugar que parece um universo paralelo, cheio de corredores escuros, becos e túneis, que parecem mais formar um labirinto infinito. Logo no início desse curta, a gente tem essa metalinguagem, né? Essa imagem em abismo do filme dentro do filme. E isso já remete diretamente para o ato de fazer cinema, com esse cinema de guerrilha independente. O equipamento não precisa ser o mais moderno, de última linha. Nesse caso, a escassez de recursos se torna fonte para a criatividade, para a elaboração estética e para toda a discussão temática da obra. Rita Steele escreveu no artigo Em Defesa da Imagem Pobre que essas imagens de baixa qualidade, sejam elas fotos ou vídeos que se espalham na internet, podem possuir um valor de preservação e resistência, justamente por causa da acessibilidade que há nelas, pois elas podem ocupar esse espaço vazio e trazer de volta obras apagadas pelo avanço do neoliberalismo no mundo. Mas eu tô me adiantando um pouco. Backrooms é um bom exemplo de imagem pobre porque o curta é uma adaptação basicamente de uma imagem de baixa resolução postada anonimamente no Reddit. Essa imagem gerou um alvoroço na internet e ajudou a popularizar o conceito de espaço liminar, um espaço associado a uma ideia de passado distante e nostálgico, mas que de alguma forma pode causar medo. O antropólogo Mark Yost chama esses espaços de não lugares, ambientes pensados para circulação funcional, não para construção de identidade, de memória ou de pertencimento. Aeroportos, supermercados e shoppings são exemplos claros, já que a lógica desses espaços não parte da permanência, mas do fluxo contínuo. Hoje, esses espaços podem ser entendidos como desprovidos de uma identidade própria. Quando essas multidões são retiradas desses ambientes, eles passam a existir apenas como imagens degradadas. Eles se transformam em representações do pesadelo neoliberal e da crise do capitalismo. O terror emerge justamente aí, na incapacidade da materialização desse ideal utópico, no sonho de prosperidade prometido pelo capitalismo. Aqui a gente tem uma das contradições da imagem pobre. Ao mesmo tempo que ela é democrática e resiliente, ela pode também facilmente ser absorvida pela indústria do entretenimento e convertida em produto massificado. Muitas obras se apropriam da nostalgia como superfície e transformam marcas do passado em simplesmente fetiche visual. O gesto de olhar para trás deixa de operar como uma crítica ou uma elaboração histórica e passa a funcionar só como uma forma de estética do conforto, neutralizando o presente e esvaziando qualquer projeção de futuro. Nesse sentido, parte significativa da estética retrô se torna reacionária, não por recuperar o passado, mas por transformar ele num instrumento e domesticá-lo, apagando qualquer contradição e violência que ele poderia carregar. Mas Rito também argumenta que é justamente por meio dessas imagens degradadas, como vídeos de baixa resolução no YouTube ou arquivos.avi cheio de defeitos, que obras de vanguarda, registros políticos e produções de outras naturezas continuam a existir. O neoliberalismo não se preocupa com a preservação da memória cultural. O exemplo disso é o estado de abandono da Ancine entre 2018 e 2022. Preservar e restaurar filmes, por exemplo, ou obras que não possuam valor comercial imediato agora, não está em questão. Esse sistema se torna assim uma indústria extremamente eficiente de produzir lost medias. Muitas dessas obras sobrevivem apenas como versões ultracompactadas com imagem e som danificados, que são costumeiramente contrabandeadas na internet. Nesse contexto, a imagem deixa de ser apenas uma escolha estética
e passa a ser uma condição material de possível existência dessas obras. E aqui a gente pode perceber que a nostalgia limpinha, associada a plataformas de streaming, tende a remeter muito mais àquele glamour que a gente tinha nos 35mm, e quase nunca a sujeira dos 16. Nesses casos, o grão funciona apenas como um recurso de boutique, uma emulação controlada de uma estética passada que um dia foi vanguardista, mas que agora ela é o centro de produção, é o cânone. E nesse estado da indústria ele simplesmente sufoca qualquer possibilidade de vanguarda. Essa vanguarda, então, talvez esteja justamente explorar essa pobreza da imagem, uma estética que é deliberadamente suja. São produções que são feitas, às vezes, à margem dessa indústria, com um orçamento extremamente reduzido. Na indústria dos jogos, por exemplo, a gente tem uma tendência de um retorno a gráficos poligonais, estilo PlayStation 1. Jogos como Mouthwashing ou Crow Country dialogam diretamente com os survival horrors de antigamente, como Resident Evil, Silent Hill, mas não por incapacidade técnica. Ele usa como um recurso consciente, uma recusa desse fotorrealismo, trabalhando ali, evoluindo aspectos da jogabilidade. Como, por exemplo, em Crow Country, a mira é solta, é livre, ao contrário desses jogos dessa época. Então há um avanço tecnológico, mas na jogabilidade e não na apresentação gráfica. Isso concorda com o que a Rito fala. Esses jogos se tornam mais acessíveis, eles exigem menos recursos do hardware, custam menos do que um título AAA, e conseguem ampliar a possibilidade de circulação e de preservação fora dessa grande indústria, principalmente quando a gente pensa no modelo de negócios da GOG Galaxy. Esses jogos, mesmo que ainda muito timidamente, desafiam o monopólio das grandes produtoras e se tornam a cada ano mais interessantes ao olhar do público, tendo reconhecimento em premiações tipo The Game Awards e participando ativamente de debates públicos em seus determinados nichos. Essas imagens sujas têm muita potência temática, estética e política. Na internet, elas passam a ganhar muita força no gênero terror. O desenvolvedor, com menos recursos, ainda é capaz de criar uma comunicação, uma conexão afetiva e subverter a expectativa do espectador de que o digital deve ser sempre limpo e perfeito. É a contramão de uma indústria que cada vez gasta mais tempo e mais recurso em tecnologias de fotorrealismo. Constante atraso em lançamentos de títulos importantes como GTA 6 ou lançamentos quebrados como Cyberpunk, em que o jogo foi lançado cheio de problemas de performance, revelam uma rachadura no sistema que enxerga o imperfeito como ruim. São coisas como esses detalhes insignificantes do fotorrealismo, tipo aquelas curiosidades toscas como: você sabia que os testículos dos cavalos de Red Dead Redemption encolhem no frio? Assim, eu fico me perguntando, por quê? A que ponto chegamos, André Bazin? Essa tara pelo fotorrealismo que alienam cada vez mais o público que não tem condições de adquirir um hardware potente o suficiente para rodar esses jogos, mas que acaba se viciando em gráficos cada vez mais próximos da realidade, deixando de lado outras experiências com potencial tão transformador ou talvez até mais. O terror analógico é, de certa forma, uma resposta a isso tudo. No fim, esse terror e as imagens pobres são muito mais assustadoras quando a gente entende que o retorno ao passado nostálgico representa, na verdade, uma incapacidade de olhar para o futuro. Mas pode ser também uma resistência contra essa mesma indústria.